Beleza, turma. Aqui é o professor Miguel, professor de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula com o assunto que está no capítulo 3 do livro de matemática do 8º ano. O assunto é porcentagem. O que significa, de fato, porcentagem? Porcentagem é uma fração especial onde o denominador sempre é o número 100. Por exemplo, 2 sobre 100. Na verdade, essa fração é 2%, tá? Essa fração representa 2%, é um valor percentual, ou uma taxa percentual, tá? A fração, ela também pode ser representada como um número decimal. Então, logo, a porcentagem também pode ser representada como um número decimal. Esse número decimal x, tá? Ele vai estar entre 0 e 1. Tá? Está entre 0 e 1. O máximo, o total, 100% representa 1. E 0% significa 0. Ou seja, nenhum valor, tá? Representativo. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês terem uma noção melhor de como funciona. 2 sobre 100 é igual a 2%, que é igual a 0,02. Isso aqui é transformação, tá? Transformei essa fração em número decimal. Então, a transformação decimal dessa fração é esse número decimal aí, 0,02, ou 2 centésimos, tá? 2 centésimos, que também significa 2%. Agora, eu vou ensinar vocês a como calcular porcentagens. Nós temos aqui duas maneiras de calcular, tá? As porcentagens. Primeiro, a multiplicação direta, que eu chamo de multiplicação direta. Por exemplo, calcule 5% de 750. Você vai pegar os 750 e multiplicar por 5. Então, vai ficar 750 vezes 5%. 5% transforma em fração. É 5 sobre 100. Corta um zero aqui e um zero aqui. Fica 75. Fica 75 vezes 5. 75 vezes 5, na verdade, é 375. 375 sobre 10. É só andar uma casa decimal para a esquerda. Então, fica 37,5. Então, 37,5 representa 5% de 750. Se fosse um aumento, eu teria que pegar os 750 e somar com esse valor aqui. Aí eu teria um novo valor reajustado. Se fosse um desconto, eu teria que pegar esse valor e subtrair esse que eu encontrei aqui de 5%. Então, eu teria um novo valor também reajustado, beleza, turma? Vamos aqui, o segundo modo é usando a regra de 3 simples. O mesmo exemplo, calcule 5% de 750. Tá? Para calcular 5% de 750 usando a regra de 3, a gente vai fazer aqui, coloca em uma coluna aqui de um lado, tá? Somente os valores numéricos e do outro lado somente os valores de porcentagem. Então, claro, 750 representa 100% no momento. E x, que é o valor que eu quero descobrir, vai ficar embaixo do 750. Por exemplo, se fosse 750 reais, aqui é a unidade de grandeza, tá? Os reais. Se fosse 750 reais, representaria 100%. Vamos dizer que teve um aumento de 5%. Então, eu teria que descobrir quanto é o 5%. Então, eu colocarei o x, que eu quero descobrir, o valor em reais, embaixo do 750. 100% é o valor percentual. Então, eu coloco 5% embaixo do 100%, porque tem a mesma unidade de medida. Beleza, turma? Então, ficaria desse jeito. Multiplicação assim, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 100 é igual a 100x. Tá? É igual produto dos extremos. 750 vezes 5 vai dar 3.750. Logo, esse valor de 100 passaria dividindo. Então, x seria igual a 3.750 sobre 100. Corta um zero aqui, outro zero aqui.
como ficou 10 no denominador, a vírgula uma casa para a esquerda, 37,5. Percebam, o mesmo valor que deu anteriormente, calculando pela multiplicação direta, tá? Então, porcentagem é bem simples, depende muito do contexto que você está trabalhando, tá? Sempre tem que ter em mente a ideia de desconto, de aumento, tudo isso é reajuste, tá? E calcular de uma forma ou de outra. Eu recomendo às vezes a regra de 3 porque às vezes ele dá o valor e pede a porcentagem. Então a regra de 3 simples seria algo mais concreto, mais direto, tá? Que satisfaria tanto uma condição quanto a outra. Então depende muito aí da questão que você está trabalhando. Agora vamos aqui ao próximo conteúdo, juros simples, tá? Juros simples. Existe uma fórmula para calcular juros simples, turma. É J igual a CIT, onde o J significa juros, tá? O C significa capital, o I significa taxa e o T significa tempo. Lembrando, tá, que também é importante lembrar aqui que M, que é o montante, é o valor que é arrecadado, é o valor que é gerado com a aplicação dos juros, tá? Então você aplica os juros, vai gerar um valor e vai acrescentar esse valor ao valor inicial, que é o capital. Quando você juntar capital mais os juros que foi gerado, vai dar o montante. O montante é o valor total. M significa montante, que eu já disse, C é capital e J é juros. Agora vamos aqui, próxima folha aqui, para a gente entender uma situação problema. A situação problema é o seguinte. A situação problema é essa seguinte aqui. Calcule o montante gerado por um empréstimo de R$12.000 por 3 meses com taxa de 3% ao mês. Primeiro nós devemos calcular os juros, tá? Antes de descobrir o montante, porque o montante é o capital mais os juros. O montante vai ser capital mais os juros. Então eu preciso descobrir quem é os juros, porque o capital eu já sei quem é, o capital é 12.000. Então vamos lá, J é igual a CIT. J é igual a CIT. Então os juros vai ser igual ao capital, que é 12.000, vezes a taxa aqui é de 3% ao mês. 3% é 3 sobre 100, transforma logo em fração, vezes, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, turma, é que é importante que a taxa esteja na mesma unidade de medida que o tempo. O tempo aqui está em meses, ó. O tempo é 3 meses, a taxa está ao mês. Então é importante, porque senão, se não houver, né, se não tiver, no caso, você deverá transformar para a mesma unidade de medida. J igual a CIT, capital 12.000, taxa 3% e o tempo 3 meses. Então fica assim, 12.000 vezes 3 sobre 100 vezes 3. Então J é igual, corta aqui os dois zeros do 100, simplifica, 120 vezes 3 dá 360, né? 360 vezes 3. Fica 360 vezes 3, o valor final, 1.080. 1.080 é os juros que rendeu durante 3 meses. Agora, como eu quero saber o montante, basta fazer M é igual a J mais C, ou C mais J, tanto faz. Então, o montante é igual os juros que rendeu, 1.080, mais o capital que foi investido, que foi 12.000. Então fica 12.000 mais 1.000, 13.000, 13.080 reais foi o valor que gerou aí o montante durante 3 meses desse empréstimo aí com aplicação de 3% ao mês. Beleza, turma? Então é isso aí. Até a próxima aula. Bons estudos.